Eu até tô pegando uma coisa aqui que não estava no meu plano inicial, mas era porque você falou aí, né? Então eu não estava planejando permanecer no catecismo, mas eu queria complementar com o que você disse aí, né? Já que eu estava com ele aberto nesse trecho mesmo, e você estava falando, e eu estava aqui confirmando tudo no magistério da igreja, exatamente o que você estava falando. Essa sua explicação, né? A questão do cristão anônimo, né? De achar que você não precisa nem conhecer Jesus, basta você, né, fazer umas obras boas aí e, né, estaria. Nossa, que maravilha, né? Quanta gente estaria se salvando aí, até sem saber, né? Até sem acreditar que existe céu, a pessoa está indo para o céu. Que coisa maravilhosa que seria, né? Mas não é assim que a igreja nos ensina, né? É o ensinamento exato que o Almi passou aí. E para amarrar aqui, eu quero pegar o parágrafo 161 do Catecismo, que fala sobre a necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Aí está citando aqui Hebreus 11:6, e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. Então é isso, né? Sem a fé não há justificação, né? Ninguém é justificado sem ter essa fé. E a Igreja Católica, né? Ela é completa, né? Jesus, ele monta tudo de maneira completa aqui e o Espírito Santo vai colocando as coisas no lugar, né? Jesus foi dando as peças, né? Muitas vezes os discípulos ficaram ali sem entender tudo no seu conjunto, mas ao longo do desenvolvimento da igreja, né? E a gente falando sobre a hierarquia, né? Sobre essa tradição que foi seguindo da live passada, a gente deixou muito claro como isso foi sendo alinhavado conforme os anos foram se passando, né? Jesus trouxe a revelação, deu muitas peças ali, né? Mas para que os discípulos fossem montando e os sucessores dos apóstolos fossem montando isso, foi necessário o Espírito Santo de Deus, né? Para ir, né, formando esse magistério da igreja, para ir interpretando, para ir trazendo tudo isso, né? Para deixar essas coisas claras para nós. Então, a igreja, né, ela nos ensina que nós não somos salvos somente pela fé, né? Não é sola fide, né? Nem sola escritura, né? A gente não pode, nós não somos uma uma religião desses solas, né? De sola não, né? Nós somos uma religião completa. É um conjunto de coisas, né? Existe uma economia da salvação. E o próprio catecismo da Igreja Católica cita esse termo, né? Economia da salvação. E qualquer um que entende de economia, meu irmão é contador, ele entende, né? Sabe que é bom diversificar a carteira, né? Então, na economia da salvação, a gente tem que diversificar a carteira. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter essas obras que ele falou, né? Obras que são filhas da fé, como meu irmão muito bem disse, gostei dessa expressão, né? A gente tem que nos aproximarmos dos sacramentos, a gente tem que ter uma convivência fraterna, a gente tem que obedecer ao nosso chamado, cumprir a nossa vocação. Quanta coisa é necessária para a salvação, mas tudo isso brotando da nossa fé. Tudo isso porque a gente tem fé em Deus. Tudo isso porque a gente tem fé no reino que ele disse, que não é deste mundo. Se a gente não tivesse fé num reino que não é deste mundo, a gente viveria como os pagãos. A gente viveria indo para festa, bebendo, né? Só trabalhando para fazer uma viagem e cumprindo preceitos materiais, né? E nada da vida católica
nada da nossa vivência da igreja teria sentido. Sem fé, a igreja desmorona. A igreja se torna realmente uma ONG. E ONG por ONG, né? Tem ONG aí que você consegue fazer um monte de coisa e não teria toda a necessidade dos ritos, né, dos preceitos, da liturgia católica. Mas, ora, a igreja movida pela fé, ela nos liga ao céu, né? Lembro do meu irmão falando isso também na última live. Então, tendo esta fé em Deus, existe um outro patamar para essa instituição que Cristo fundou, né? A igreja, ela é movida pela fé. E para mim, e para muitos outros padres também, que eu vejo reflexões, né? A crise atual da igreja é uma crise de fé. Não é uma crise política, não é um avanço do mal no mundo, não é nada disso. Porque a igreja, ao longo dos séculos, já enfrentou muitos males, muitas pestes, muitas guerras. O que manteve a igreja de pé foi a fé. É a fé que faz a gente frequentar os sacramentos com proveito, né? É a fé que faz a gente acreditar que é o corpo de Cristo que está ali, que é o sangue de Cristo que está ali, que nos alimenta, nos fortalece. Quem comunga bem com fé, colhe esses frutos para a sua vida. Então, a fé gera frutos. É importante não só saber a definição de fé, mas saber que a fé nos gera frutos na vida. E que a fé não para somente em nós. A fé, ela desabrocha. A fé, ela vai regando a vida dos irmãos que estão à nossa volta. A gente começa a rezar por eles, começa a falar de Deus para eles, a gente começa a tentar ajudá-los nas suas necessidades e vai querendo que eles também façam uma experiência com a fé. Mas uma experiência livre, né? Não pode ser nada forçado. E aí o catecismo também, no parágrafo 160, ele fala da liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Ora, se é algo forçado, se é algo por coação, né? Se você foi coagido, você não está tendo fé. Você está sendo pressionado, né? Isso não é fé. Por isso que tantas vezes a gente fala, né? E eu confesso aqui para vocês que no início da minha conversão, eu achava que as pessoas tinham que abraçar a fé na base da martelada, né? Da força, né? Na base da pregação mais agressiva, né? Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo, né? E eu mesmo olho para trás e falo, poxa, como é que eu vou cobrar dos outros algo que comigo também não foi assim? Comigo foi um processo gradativo, né? E eu tive que passar por essa experiência pessoal com Deus. E a gente contou, meu irmão também contou, testemunho dele algumas lives atrás. A nossa fé foi despertada, né? Aquela fé que vem de fábrica, né? E que nós também recebemos uma porção especial através do Espírito Santo no nosso batismo, ela é provocada. E a gente tem esse encontro pessoal com Deus. E a gente passa a crer. A gente passa a ver. As escamas caem dos nossos olhos. E a gente dá passos a mais, né? Essa experiência com a fé tem que ser um ato livre. Não pode ser forçado. Senão a gente vai se deparando com algumas experiências superficiais que podem acontecer na igreja, né? Experiências inicialmente bonitas, mas que foram baseadas no sentimentalismo ou até na
na influência que uma liderança da igreja pode ter, em palavras persuasivas que faz com que as pessoas sejam um pouco coagidas, mas ainda não tiveram aquele movimento interior que despertou a sua fé e que você aderiu, sabe? É preciso aderir. Aderir à fé em Deus, à fé em Jesus, nosso Senhor. E não só ouvir falar e achar legal, e achar que é uma ideologia, e equiparar Jesus a qualquer líder político ao longo da história. Não é isso, né? É uma adesão a um projeto de vida eterna. É uma adesão a algo que é muito maior do que o nosso entendimento. É uma adesão que a gente só pode fazer pela fé, porque é muito maior do que o nosso entendimento. A gente não vai conseguir explicar, a gente não vai conseguir enxergar aqui nessa vida, né, em plenitude, o que Deus tem para nós. Mas a gente pode ir vislumbrando, né, pela fé, gotinha por gotinha.